Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. E no episódio de hoje, vamos falar sobre transição energética, mobilidade sustentável e o papel dos combustíveis alternativos no futuro do transporte público, que é um tema que tem ganhado cada vez mais espaço nas discussões sobre o setor de ônibus, principalmente no contexto dos compromissos ESG, da descarbonização, e são várias oportunidades que a gente tem para ter uma operação mais limpa e eficiente. Para a gente falar sobre isso, nosso convidado é o Gabriel Krops, empreendedor com mais de 30 anos de experiência no setor de energia, fundador de diversas empresas voltadas ao uso do gás natural e do biogás, presidente do Conselho Empresarial de Energia e Transição Energética da Associação Comercial do Rio de Janeiro e membro de diversos conselhos estratégicos ligados ao tema. Gabriel, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast, por trazer para a gente informação, porque muita gente hoje conversa com a gente. Olha, tem que botar o ônibus elétrico, tem que descarbonizar, o negócio é a sustentabilidade. Isso assusta um pouco a gente, porque a gente fica assim meio sem saber. Isso vem para ficar, é um modismo, e a gente fala muito sobre o gás, que o gás a gente tem uma experiência. Acho que o Rio de Janeiro é o maior produtor de gás natural aqui do país. E a gente vê muita gente falando sobre soluções, e às vezes a solução pode estar muito mais próxima da gente do que a gente imagina. Então, te agradeço aqui por aceitar o nosso convite para participar e a palavra é sua. Vamos lá, Paulo. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E você viu ali até na leitura, né, dessa minha apresentação, você vê que eu me envolvo muito Sim, com algumas dessas bandeiras, dessas agendas. Então, apesar... Eu falo sempre o seguinte, nada disso paga boleto, né? O que paga sim, boleto é a empresa, a turma está lá, aqui no Rio de Janeiro, na Penha, todo mundo ralando, mas eu tenho esse papel institucional de tentar levar essa mensagem, sim. né, através da associação comercial. Fui um dos fundadores da Associação Brasileira do Biogás, sou um dos fundadores também do Comitê Nacional do GNV, que é abrigado aqui na Firjan, no Rio de Janeiro, mas tem uma atuação nacional, participo de feiras, congressos, eventos aí. Eu falo sempre o seguinte, olha, festa de 15 anos, casamento, Vai, é só me chamar que convidando, eu você vou. vai lá. Então, para levar essa mensagem, né? E a mensagem, ela parece que é muito complexa. Algumas pessoas gostam de tornar assim, botar um grande ar de mistério, mas na verdade é uma coisa muito simples, né? Quando a gente fala de sustentabilidade e as pessoas acham, né? E vem logo, me vem chegando, né? Vem um cara cabeludo, barbudo, falar de sustentabilidade, não só falta usar sandália, né? Não, vamos abraçar árvore, vamos... E não é nada disso, gente, Sim, sim. né? Porque a sustentabilidade, ela tem três pilares. Ela tem um pilar ambiental, evidentemente, ela tem um pilar social, que é importantíssimo, mas ela tem um terceiro pilar que muita gente esquece, que é o pilar econômico. Porque se um projeto dito sustentável não fica de pé, não para em pé economicamente, ele não é um projeto sustentável. Sim. Você pode chamar de outra coisa. Ela pode ser uma ação social, ela pode ser uma ação ambiental, ela pode ser, enfim, uma ação beneficente, mas ela não é sustentável. Sim. Então, esse é um ponto fundamental para desmistificar um pouco essa conversa, né? E quando a gente fala de ESG também, entrou muito na moda esse negócio de ESG, né? O que é o ESG? Né? São agendas, são ações que têm a ver com o ambiental, o social e a governança. Ah, mas isso aí a minha empresa é muito pequena, ou a minha empresa não precisa, ou não tem condições. Na verdade, quando a gente fala de ESG, o que a gente está falando é de mitigação de risco. Sim. As pessoas não têm essa noção. Quais são os três maiores riscos que o empresário hoje corre? Primeiro, chegar a uma notificação de um crime ambiental. Sim. A gente sabe que isso aí é na pessoa física e o couro come. Então, isso é um dos maiores riscos. Como é que a gente mitiga esse risco? São ações ESG. Sim. Segundo maior risco, uma ação trabalhista. Imagina. Ou uma ação na mídia, um cancelamento, uma coisa. Isso
destrói uma companhia de um dia para o outro. Companhias familiares, Verdade. centenárias, e a gente tem aí um monte de casos. Então, como é que a gente mitiga esse risco de uma ação trabalhista ou de uma ação coletiva de consumidores ou de pessoas que vivem no entorno da empresa, que são afetadas pela empresa? Como é que a gente mitiga isso? Isso é ESG. E, finalmente, da governança. Não preciso dar exemplos aqui de escândalo de corrupção no nosso país e como que isso já destruiu empresas que eram empresas muito boas, Sem dúvida. mas com uma gestão errada, com práticas erradas. E isso acabou com as empresas, afetando economias de cidades, de regiões, de populações inteiras, todos os funcionários foram afetados. Então, esses são os 3 maiores riscos hoje do empresário no Brasil e no mundo inteiro. Então, quando a gente fala de ESG, é uma coisa bonitinha, é marketing, é da moda, não é nada disso. A gente está falando de mitigar risco. Porque é aquela história, né? A gente não precisa ganhar, a gente basta não perder. Ganhar, a gente ganha no nosso dia a Essa dia. tua abordagem ela é bastante interessante, porque a gente vê, a gente que está no mercado aí há bastante tempo, teve a época da reengenharia, Isso, a época que tudo era planejamento estratégico, também. tudo isso. Então, Vem umas modas, mas é mais moderno, mas tudo elas ficam. elas ficam, mas são incorporadas e vem Isso. um nome novo, mas é isso que você falou. Não é uma moda para olha, eu estou alinhado com as políticas de ESG, não sei o quê. Eu acho que Também, né? Tem um não, pouco de marketing na história. não, tem Tem. marketing nisso. É isso que eu ia falar. Existe um marketing nessas questões. Claro. Mas, na verdade, é você trabalhar de maneira correta, de maneira ética, ver a questão econômica e aquele negócio, cumprir legislação para evitar riscos. É isso. O risco trabalhista é muito grande, no nosso setor aqui especialmente. O risco ambiental, se você tem um posto de gasolina, por exemplo, vaza combustível ali, já arrumou um problema aí para a sua vida Um toda. acidente, Sim, um veículo acidente tomba o qualquer. carro e aí é o óleo diesel para tudo que é lado. Imagina. Exatamente. Então, é isso. Isso aí que colocou uma abordagem do outro ponto. Não é a questão do marketing, de ser bonito, de aparecer bem na foto. É a questão do dia a dia da empresa, É que isso. agora tem esse nome de ESG. Mas, O nome na verdade, vem. o nome vem, mas é uma coisa que você tem que praticar ali no E dia a sempre dia. existiu. E, Sempre e, existiu. É a boa prática da gestão. exatamente. E você pode ter, olha, eu sou dono de uma empresa que emprega 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, ou você é um profissional autônomo, você tem um táxi que está utilizando gás ali, por exemplo. Também. Então você, não, eu não vou fazer a revisão, não vou trocar o cilindro do gás, não vou fazer isso, fazer aquilo. Você está correndo em risco de ter um acidente, de ter problema de tudo isso, mesmo sendo uma empresa individual. Exato, exato. Não, a abordagem e o muito risco boa. é isso, quer dizer, é o que eu sempre falo, quer dizer, eu tenho muito forte essa questão do associativismo, Sim. de defender essas bandeiras, essas agendas, mas eu sou empresário também, Sim. tenho que pagar boleto todo mês, né? Exatamente. Então, assim, o meu ponto é, o dinheiro a gente ganha no nosso negócio, Sim. né? O que a gente tem que cuidar é para não perder. E essas pauladas que chegam, quando chega uma notificaçãozinha dessa, né? Todo mundo treme na base, o empresário treme na É a base. dúvida. Então, Tem um caso que passou agora que é interessante, uma empresa fornecedora de ração para animais. Então morreram, sei lá, 500 cavalos aí pelo país inteiro, em vários estados, e o pessoal, olha, pô, em um Aras, somente um no interior de São Paulo, foram 50 cavalos que morreram de uma hora para outra. Adoeceram, morreram. E o pessoal começou a ver de onde vem isso. Então, se descobriu que uma empresa que fabrica ração tradicional do mercado, sem nenhum problema anterior, comprou sei lá, um tipo de. Depois tu bota esse pedaço que eu falei muito. Ela comprou matéria-prima para gerar a sua ração e essa matéria-prima veio contaminada com sementes de uma planta que é usada na entre-safra para adubar. É uma adubação até natural de uma planta que fica ali, morre e aduba. Só que as sementes dela são altamente tóxicas. Então, alguma mercadoria que eles se receberam para manufaturar as rações veio contaminada com essa semente. Distribuíram para o país inteiro, morreram quase 500 cavalos e a empresa foi obrigada a paralisar as operações. Ela tem aí centenas de funcionários e tudo parado por conta de uma falha no controle de qualidade de um fornecedor que mandou os grãos contaminados ali, que não teve esse cuidado. É isso que você fala. Às vezes um negócio que parece mínima, veio uma partida de
Mercadoria contaminada chegou aqui, não foi devidamente analisada pelos processos. Sim. De repente, aquele fornecedor também nunca tinha dado problema antes. E aí você vê... relaxou e quando você vê, está aí um dano imenso para a imagem. E aí você vê uma coisa muito interessante, Paulo. O que acontece hoje em dia, quando a gente fala de sustentabilidade, é exatamente o que você falou. Não tem nada novo. São as boas práticas de desinfecção. O que tem de novo? Tem uma coisa nova, que é o seguinte. Tradicionalmente, as empresas cuidavam do seu próprio negócio. Você tem que cuidar das suas operações, dos seus fornecedores, do seu suprimento, dos seus clientes, dos seus funcionários. Hoje em dia, as pessoas já entenderam, a sociedade já entendeu e o empresariado está começando a perceber que não adianta só você cuidar do seu próprio negócio. Você tem que cuidar de toda a cadeia de suprimento. Sim. Quem está atrás de você, os seus fornecedores, e quem está na frente de você, os seus clientes. E, às vezes, os clientes dos clientes. Isso é muito comum no varejo. Sim. Né? Então, você tem lá um fabricante de shampoo, né? Uma empresa dessas grandes. Ela tem toda uma cadeia de fornecedores, mas ela não vende direto para o consumidor final. Ela vende para o distribuidor, que manda para o que varejista. manda para o varejista, que vende. Quer dizer, e essas grandes empresas estão percebendo que aonde que o bicho pega, aonde que dá problema, não é no processo fabril. Porque esse processo fabril ele já está mais do que controlado, otimizado. Sim. Quer dizer, não tem nada para se fazer ali. Agora, para trás, nos fornecedores e nos fornecedores dos fornecedores, tem muito mato alto para ser cortado. E, na mesma forma, de toda a estrutura, a gestão da distribuição, de venda até o consumidor. Então, hoje, as empresas, principalmente as empresas grandes, elas estão percebendo que elas já otimizaram tanto a operação delas que não tem muito o que fazer ali. Mas existe uma oportunidade enorme se você entender que o teu negócio, e todo negócio faz parte de uma cadeia. Sim. Todo negócio tem fornecedores e tem clientes, e às vezes clientes dos clientes. Né? No caso dos ônibus, quem é o cliente no final das contas? O usuário. É o usuário final. Mas a empresa de ônibus, ela não necessariamente ela lida com o usuário, ela está lidando, às vezes, com o poder público ali, com o poder concedente, com a agência reguladora. Então, esse conceito dos stakeholders nada mais é do que você abrir um pouco a visão e você entender que no negócio você tem o seu fornecedor, o seu cliente, mas você tem o fornecedor do fornecedor e tem o cliente do cliente. E você tem que cuidar dessa turma também, porque isso aí vai afetar o teu negócio. E é desses fornecedores dos fornecedores, de clientes dos clientes, que vêm, muitas vezes, os problemas, que vêm esses riscos que a gente falou, tanto ambientais, quanto sociais, quanto de governança, as letrinhas do ESG. Sim. Então, isso é uma mudança. As empresas perceberem que não basta cuidar do seu próprio negócio, tem que levantar a cabeça e olhar um pouco. E aí a gente volta para o tema da sustentabilidade. Sim. Né? Quando a gente fala assim, não, mas o diesel funciona muito bem e está rodando, realmente é uma tecnologia que tem 180 anos. É uma indústria que tem 180 anos, desde os anos 1800 e varada lá, quando o pessoal começou a furar o chão, descobriu o petróleo, aquela história. Quer dizer, a indústria do petróleo, a indústria do diesel, ela está aí há muitos anos. Então, todos esses elos da cadeia estão muito bem estabelecidos. Quando você traz uma nova tecnologia para o mercado, essa indústria não está necessariamente estabelecida. Quem são os agentes dessa cadeia? Quem é o fornecedor? Quem é o fornecedor do fornecedor? Isso muitas vezes não está muito claro. E aí é o ponto que você falou, muitas vezes as soluções tecnológicas, elas estão na nossa frente, elas estão muito próximas, mas a gente não enxerga. Então, a ideia de trazer essa... E agora aterrissando, né? Demos uma viajada aqui, né? A gente teve uma aula agora sobre Demos uma viajada. E agora a gente vai falar sobre... Vamos aterrissar, a gente vai chegar no ponto. Uhum. Mas a questão é, quando você fala assim, não, temos que descarbonizar. Por que é importante descarbonizar? E esse é um conceito importante, assim, porque nós vamos salvar o planeta. Olha só, o planeta ele não está ameaçado. O planeta ele vai muito bem. Ele já estava aqui muito antes da gente chegar. Sim. E eu garanto, ele vai continuar aqui muito tempo depois da gente ir embora. Quem está ameaçado somos nós. Sim. E não, nós vamos fazer essas ações aqui para salvar os nossos filhos e os nossos netos. Não. Hoje, esse problema é um problema atual. Você já tem milhões, mais de 43 milhões de pessoas no mundo foram deslocadas dos locais onde vivem por conta de mudança climática. Sim. Mas isso é lá na Indonésia, ou isso é lá no... Não, isso é aqui no Rio Grande do Sul. Acontece aqui no Rio Teresópolis. Não preciso ficar dando exemplo, gente. Todo mundo está careca de saber abrir o jornal e ver esses grandes desastres
climáticos causados por essa mudança repentina, abrupta e causada pela ação humana na Terra. Isso é definitivo. Não existe mais dúvida se essa mudança climática ela é causada ou não. São mais de 1.000 cientistas do painel da ONU que chegaram a essa conclusão de 100%. Ou seja, essa mudança climática ela é causada pela ação do homem na Terra, de diversas formas. Uma dessas formas, uma muito importante, é a utilização de combustível fóssil. Ah, mas Gabriel, a gente vai acabar com o combustível fóssil? Impossível. Hoje o mundo depende 80% do combustível fóssil. Nos anos 1980, essa dependência era de 80%. Ou seja, a gente não avançou absolutamente nada. Quando você fala de transição energética, eu falo que a transição energética ela é uma miragem no deserto. Igual a gente vê nos filmes, conforme a gente vai andando em direção lá ao oásis, esse oásis ele fica cada vez mais distante. Isso é a realidade hoje da transição energética. Nós não começamos. Até porque nos últimos 40 anos, você falou dos anos 80 para cá, a demanda por energia cresceu demais. Você matou a charada. Entendeu? Você matou Cresceu. a Estou produzindo energia elétrica, vamos fazer tudo elétrico. Uma discussão que a gente tem. Não, mas olha, eu estou consumindo na minha casa só energia elétrica, o meu carro é energia elétrica. Como é produzida? Da onde É a que cadeia vem que vem lá de o trás. fornecedor? De onde vem a energia elétrica? Perfeito. Ah, não, é de um gerador a diesel. Não, e a gente viu vários casos, você tem as estações de abastecimento de veículos elétricos e tal, e aí lá atrás, um containerzinho, escondidinho, com o gerador a diesel tocando pau. Quer dizer, aí não tem graça nenhuma. Mas esse é o negócio da cadeia. Não adianta a gente olhar só ali a tomadinha da recarga. Sim. Quem é o fornecedor? Quem é que está para trás? Quem é o fornecedor do coloca fornecedor? essa energia ali? Da onde veio aquele gerador? Da onde veio aquela bateria que está no veículo? Pô, a gente vai importar tudo da China? Sendo que a gente tem uma tecnologia local, nossa, que é o gás, com toda a cadeia no Brasil, desde a produção do gás, do tratamento, da distribuição, da entrega desse gás que chega na porta de todas as garagens. E aqui no Rio de Janeiro, a gente fez pela Associação Comercial um trabalho junto com a distribuidora de gás do estado do Rio, que é a Natos, e nós já mapeamos 100% das garagens de ônibus do Rio de Janeiro, no município. Todas elas têm o gás na porta. É só ligar. Alô, pá, a Natos vai lá e faz a ligação e tem como colocar, é tranquilo. A adaptação da garagem é tranquilo. O veículo isso que eu ia perguntar. já existe. A adaptação da garagem, porque eu acompanhei há bastante tempo, a gente tinha uns veículos, acho que era tecnologia diesel auto. Isso. Falavam no passado que ele funcionaria a diesel ou a gás. Exato. Tem o veículo exclusivamente a gás. O que a gente vê que a maioria das pessoas conhece é o carro de passeio. Isso. Você coloca lá o cilindro, adapta e o carro funciona a gás, mas é híbrido. Ele funciona também ao líquido, a gasolina ou ao etanol e tudo. Então, o veículo pesado é diferente. Como é que funciona o veículo pesado? Hoje? O veículo pesado, você tem duas tecnologias. A que você falou é a chamada bicombustível. Sim. Em inglês se usa o termo dual fuel, né? Ou também se usa diesel gás. Mesma coisa. Sim. O que acontece? Diferente do carro leve que você usa ou o gás ou o combustível líquido, no diesel gás você usa os dois ao mesmo tempo. Sim. Porque no motor ciclo diesel, você não tem a vela para causar a ignição e a queima do combustível. Então você precisa de um pouco de diesel misturado com o gás. E aí, dentro da câmara de combustão, o diesel vai na pressão, o diesel explode perfeitamente. Isso aí. É bom conversar com quem entende. Aí o diesel ele vai começar a queimar, e aí você vai queimar o diesel e o gás junto. Sim. Você vai substituir ali entre 30% a 40% do diesel. É uma vantagem? Sim, já é uma vantagem, você está reduzindo as suas emissões em 30% ou 40% daquele diesel que você está substituindo, fora que o gás é muito mais barato que o diesel, de 30% até 40%, dependendo da situação. Então, já é uma economia. Fora que, óbvio, o investimento para você fazer essa adaptação é muito menor do que você comprar um veículo novo 100% gás. Sim. Ok, então isso é uma opção. A outra opção, o veículo 100% gás. O veículo 100% gás, no caso do transporte pesado, tanto caminhões quanto ônibus, ele tem uma tecnologia diferente. Não é o motor do ciclo diesel, é um motor ciclo Otto, que é um motor comum com vela. É igual o motor do nosso carro, só que grande. É a mesma coisa. Então você vê que até o funcionamento do motor é diferente. É um motor mais silencioso, não tem tanta trepidação como motor a diesel, né? Muitos motoristas até falam, pô, mas está ligado mesmo e tal? Não, está ligado.
Porque realmente o motorista que está acostumado com Ele motor a é diesel, silencioso. ele é muito mais silencioso e menos trepidação, tá? E tem o mesmo potência, torque, isso hoje em dia acabou, não perde nada, é exatamente a mesma, né? Qual é a diferença? Você faz a alimentação com gás natural e aí é 100% gás. Esse aí não tem para onde correr, não dá para entrar com outro combustível. Não tem alternativa. Você vai ter que, para rodar, você tem que estar Tem onde que você tá. tenha gás disponível para Pronto, aí você matou a abastecer. charada. Você tem que ter o abastecimento garantido, né? Normalmente, rotas de até entre 250, eu diria que até 400 quilômetros hoje você tem A autonomia de autonomia. um ônibus desse a gás. Que uma discussão que envolve muito o elétrico Sim, é que nós tivemos aqui experiências com ônibus a gás que não foram para frente há bastante tempo já, isso, porque não havia a infraestrutura, nem todas as garagens tinham o gás chegando na porta. exatamente. O investimento na adaptação da garagem para o Era um abastecimento negócio era milionário. milionário. E um terceiro item que acontece também, porque os ônibus eles rodam um período aqui e depois eles eram vendidos para a cidade Sim, do interior, para transporte escolar e tudo. E não havia mercado no interior para isso. isso. Eu morei um tempo em Friburgo agora e o gás não chega lá encanado. Então, os postos de gás que tem em Friburgo, eles recebem umas carretas com cilindros de Isso, gás isso. para abastecer o posto, para abastecer os veículos. Então, o ônibus já não conseguiria ter um volume de gás suficiente para abastecer Uhum. a frota toda, porque não há hoje o gás realmente chegando canalizado lá na cidade. Então, esse item que é uma coisa mais que as empresas de ônibus se preocupavam, maravilha. Mas para quem eu vou vender esse ônibus depois Isso. eu utilizo ele 3, 4 anos, na época era isso, no máximo. É. Para quem eu vendo esse ônibus? Então, se reconhecia a importância do gás, ele funcionava, tinha a autonomia necessária. O ônibus elétrico hoje não tem, você sai com o ônibus para Uhum. operar, você vai rodar um turno, depois você vai ter que recolher a garagem Isso. ou parar num ponto para recarregar as baterias. A venda, então, por enquanto, não há um mercado ainda de ônibus elétrico usado, porque ainda não há um bom mercado de ônibus elétrico. Isso. Mas o gás esbarrava nisso. Isso, vamos lá. Como é Os que isso primeiros está hoje? projetos, os primeiros projetos de ônibus a gás foram nesse que você está mencionando, né? Começou em São Paulo, na verdade, lá nos anos 80, e Exatamente. aqui no Rio de Janeiro nos anos 90, mais Sim. ou menos. E a gente foi numa inauguração, lançamento, governo do estado, lá no Sim. aterro do Flamengo ali. Eu- Nossa, um negócio maravilhoso. Eu estava lá esse dia. Pois é. A gente deve ter cruzado por lá, mas não se Exatamente. conhecia. A gente estava lá também. Mas realmente é o que eu falei, é toda a cadeia. Tinha o equipamento? Tinha. O ônibus a gás, ele existe há 30 anos. Se Sim. você vai na Europa, principalmente, começou lá, né? Mas hoje nos Estados Unidos, na Ásia, Sim, vários sim. países, todas as montadoras têm as suas versões do ônibus a gás. Mas é claro que na tecnologia dos anos 90, gente. Vamos lembrar que carro que a gente tinha em 1990, entendeu? A gente tinha lá aquele Monza Tubarão e achava que aquilo ali era um must, entendeu? Sim. Então, E já era obsoleto. na época já era obsoleto. Então, é lógico que essa tecnologia do veículo avançou muito, né, em termos de torque, de potência, de autonomia, tudo isso que a gente vem falando. Então, a autonomia, ela está ligada ao número de cilindros. Então, você tem que fazer um projeto de acordo com aquela rota. Não, aquela rota ali é uma rota curta, 200, 250 quilômetros. Legal. Você vai ter X cilindros. Pronto. Esse é outro carro aqui, ele está numa outra rota, um sistema BRT, enfim, uma rota Vai dar mais longa, quilometragem muito maior. 400 quilômetros, não tem problema. Hoje, no transporte pesado de cargas, você já tem, no Brasil, caminhões com 700, 800 quilômetros de autonomia. Sim. Na Argentina, já tem com 1.000 quilômetros. Só não chegou ainda no Brasil por uma questão da NTT, que isso já foi resolvido ano passado, que era uma limitação do terceiro eixo, enfim, está resolvido. Nos Estados Unidos, eu vi caminhões com até 1.600 quilômetros de autonomia, porque eles, além dos cilindros laterais, eles usam os cilindros que o pessoal chama de pack, né, em inglês, que é a mochila, que são os cilindros atrás da cabine Você do troca, caminhão. você não fica ali abastecendo, você abastece durante o dia E abastece. troca. Não, então, tem esse sistema de troca, mas isso é mais utilizado no mercado agrícola. Então, você tem colheitadeiras, você tem, enfim, veículos fora de estrada, em que você pode fazer essa troca da mochila inteira. Sim. No veículo, tanto de carga quanto de passageiros, não é tão comum, porque hoje em dia a tecnologia de abastecimento avançou. Rápida também. São 10 a 12 minutos ali Sim. e você vai abastecer tranquilo. A gente tem vários casos hoje já no Brasil
para transporte de cargas, né, em caminhões. Os ônibus ainda estão começando, mas são vários testes que foram feitos e da mesma forma. Então, a tecnologia do veículo, essa está dominada, tem vários fabricantes hoje no Brasil que oferecem essa versão. Vamos para a infraestrutura de carregamento. Realmente, era um negócio milionário, como, aliás, é hoje a infraestrutura de carregamento do elétrico, mas isso tem 30 anos. Avançou muito, tem várias opções de tecnologia e várias estratégias de abastecimento. Então, você pode abastecer cada veículo de uma vez, em 10 a 12 minutos, como eu falei, Sim. ou você pode abastecer 10 veículos por Aqui vez em rede, você em rede, coloca ali o ou você compressor, pode botar 30, 40, 50 veículos para abastecer de pouquinho em pouquinho durante a noite, por exemplo, depende da sua operação. Então, isso hoje também está dominado. Não seria Suprimento na garagem, dominado, a rede expandiu, não são todos os municípios do Rio de Janeiro que têm gás, mas quase todos, né, nos últimos anos. E não só no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Todas as distribuidoras de gás, elas têm investido muito nessa malha de expansão, claro, nas capitais, nas regiões metropolitanas, Sim. que eu estou falando, evidentemente, né, mas tem um potencial de expansão para o interior gigante. E aí o último ponto, que é a venda do ônibus. Hoje isso também, para mim, está dominado. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, quando você tem sistemas dedicados do tipo BRT, o contrato ele já é feito para utilizar o ônibus ali até o final da vida útil dele. Então, isso É um diferencial. não há o que se discutir. Mas mesmo no ônibus padrão, vamos chamar assim, urbano, você tem hoje no interior do país já diversos municípios que têm. Então, a própria região serrana que você falou, Petrópolis, Teresópolis, Itaipava. Hoje, não tem o gasoduto que ligue o gasoduto principal aqui do Rio de Janeiro com a região serrana, mas você tem o que se chama do gasoduto virtual. Então, são várias carretas por dia que estão circulando. Quem sobe a serra, invariavelmente, As carretas de cilindro vê as rosa, carretas com cilindro rosa. Muitos. Bem fácil É fácil de identificar. destacar, de identificar. E essa é uma operação que está acontecendo já há mais de 10 anos e nunca houve falha. Inclusive, naquela época da greve dos caminhoneiros, Sim. o suprimento não parou, né? Então, assim, tem o gás, isso é uma coisa que é facilmente escalável, porque tem equipamento, inclusive a Naturgy tem um projeto aqui no Rio de Janeiro já anunciado. Eles estão dobrando a capacidade da base de compressão deles, que fica ali em Guapimirim. Sim. Tem um projeto de uma base nova também em Caxias, e existem outras bases em outras regiões do estado. Tem Barra Mansa, tem Campos, enfim, tem muita opção de suprimento, isso aí é tranquilo. Gás, no Brasil, é um enorme produtor de gás, sendo que 80% desse gás é produzido no estado do Rio de Janeiro. Né? E ainda temos o biometano, que a gente não falou dele, que é o gás natural renovável, que aí é uma outra conversa, mas ele é idêntico ao gás natural, ao GNV, só que 100% renovável. Olha que beleza. E ele vem dos resíduos da agroindústria. Aonde? No interior do país. Então, você, conforme for avançando, e nós estamos avançando, já são mais de 90 usinas de produção de biometano hoje no Brasil, hein? Conforme a gente for aumentando esse número, a gente vai ter o gás no interior sendo produzido lá. Outro dia fui numa palestra promovida pelo Grupo Jovem, me convidaram. Opa, olha só! Para o Grupo Jovem, para o Conselho Jovem lá da Associação Comercial do Rio de Janeiro, uma palestra com Ike Batista. Uhum. E você vai curioso, né? O cara é uma referência, né? Emblemático. Emblemático. Então você chega lá, eu cheguei um pouco atrasado e ele já estava falando. E quando eu cheguei, ele começou a falar sobre a cana-de-açúcar. Uhum. Aí ele falou de uma espécie de cana-de-açúcar. Cana energética. A cana energética. Aí ele falou, olha, a cana a gente usa para produzir o açúcar e o etanol, e o bagaço dela a gente queima na própria usina e tudo. Isso. Aí ele falou sobre a questão da celulose. A celulose da cana sai muito mais barata e produz muito mais que a celulose de eucalipto, que a gente tem essas plantações de eucalipto. E ele falou sobre o biometano. Você pode produzir, não é queimar o bagaço da cana numa fornalha como quem queima carvão ou madeira e tudo. Você produz aí o biometano. E depois, no final, ainda pode queimar o que sobra da sobra da sobra. Sim. Então, é um ciclo totalmente sustentável, é aquilo que nada se perde, e é o futuro, não sei o quê. E ele falou sobre o gás, sobre o biometano, porque ele falou,
você está sempre produzindo cana, então você tem, utiliza tudo e tem o gás natural, tem tudo, mas isso é o futuro. E ele falou, para quem está distante do gás, para não ter que construir gasodutos enormes, você ter usinas regionais Exato. com a plantação da cana, com isso, com aquilo. Eu fiquei pensando naquilo assim, pô, o cara com ideia de porto disso, porto daquilo, petróleo, não sei o quê, aí não tomando petróleo, mas surgiu a cana-de-açúcar como solução. E você fica assim, É. cara, o cara Pode falar o que é quiser, bom, né? É bem controverso, mas ele é um é um visionário, visionário. né? E não tem dúvida, e veja o seguinte: o Rio de Janeiro já foi um grande produtor de cana. Sim, Grande produtor de cana. Nós perdemos essa indústria sim. por falta de investimento, falta de competitividade, falta Aí de fala aquela incentivo. coisa de usina de produção de açúcar, coisa de aqueles usineiros Usineiro. antigos. Acabou. Olha Aquela só, coisa assim. eu falo sempre o seguinte: a refinaria de petróleo ela foi inventada lá nos anos 1880 para produzir uma única coisa, que era o querosene iluminante, para substituir o óleo de baleia. Então você pegava aquele petróleo, destilava ele, que é basicamente um alambique, tá? A mesma coisa. Mesma coisa. Então você bota ele ali no alambique, faz a destilação, o que que sai na outra ponta? Sai ali o querosene. Esse querosene é usado para iluminação. Era uma refinaria para um produto. Você vai numa refinaria de petróleo hoje, Você tem são tudo. centenas de produtos que você extrai daquela matéria-prima. A mesma coisa a usina. A usina ela foi inventada para fazer produto, que era o açúcar. Então, aquela foto que a gente vê no livro de colégio, né? Com Sim. aqueles bois assim rodando, a moenda e tal, aquilo ali, né? Hoje Toda a o história. açúcar, é o etanol, é Pronto. a celulose, é o É o bimetano. biometano, são créditos de carbono, energia. Sim, Todas as usinas hoje modernas geram a própria energia e vendem, exportam energia para a rede. É uma fonte de receita. 3 ou 4 anos atrás, nós tivemos uma quebra de safra importante, né? E aí teve um impacto muito forte no preço do açúcar. As empresas, elas sobreviveram, elas só não quebraram por conta da receita da venda de energia. sim, Olha que loucura. Isso falado pelo próprio pessoal dos usineiros, né? sim. Então, assim, respondeu por mais de 30% da receita de uma usina foi a venda de energia elétrica no Em sistema. que energia elétrica era, para eles, um subproduto. Era um Não subproduto. era nem pensado. Mas essa é a mentalidade. Quando eu falo da mentalidade de levantar a cabeça e olhar para trás e para frente, os fornecedores, os clientes, é a gente entender o seguinte: não existe subproduto. Na natureza, você falou assim, na natureza, nada se perde. Tudo a natureza aproveita. O sistema do biogás, ele basicamente é tentar repetir o que a natureza faz, copiar o que a natureza faz, mas num ambiente controlado, industrial, com toda a tecnologia, otimizado. Então, o que a natureza demora para fazer? 400 milhões de anos. Desde que lá morreu o dinossauro, enterrou e virou o gás natural fóssil, a gente faz em 10 dias num biodigestor. O processo é absolutamente o mesmo. Por isso é que o biometano ele é renovável. Por quê? Ele está sempre se renovando. Você gera a planta ela dá o alimento, ela dá a energia, dá tudo isso que a gente está falando, todos esses produtos, do resíduo. Ele volta do processo industrial e você gera mais energia. Sabe o que sobra desse processo? O fertilizante. Então, esse E é fertilizante reaplicado na própria volta para a plantação. lavoura e você fecha o ciclo da economia circular. E isso não é porque é bonitinho, porque vai salvar o planeta, é porque dá dinheiro. Dá dinheiro. Todo o processo dá dinheiro. Todo o processo, se você Ganha na entende, cadeia toda. se você entende que o teu processo, todo o processo é circular. Todo o processo é circular. A gente só tem que levantar a cabeça, olhar para frente, para trás, para entender esses elos da cadeia e ver como é que a gente pode aproveitar essas oportunidades. Agora, voltando para o nosso tema aqui, então. A gente fala muito hoje da eletrificação da frota. Uhum. É o que está na moda. E a gente esbarra também na questão da infraestrutura e na questão do alto custo de implantação desse sistema. Uhum. Comparando o elétrico com o gás, com o biometano ou com o gás natural. Qual a diferença, mais ou menos, de preço e investimento? Porque a gente vê, vamos botar o elétrico, Uhum. esquecendo a geração da energia, tudo isso que está envolvido. Qual o custo para a gente, comparando? A gente tem o diesel hoje que a gente conhece o preço. Um ônibus hoje, carroceria, chassi a diesel, vai aí a R$ 1 milhão. Isso.
É o modelo que Euro eu 6, utilizo. padrão, Eu isso aí, padrão com a Você que tecnologia. então, a gente sabe que um elétrico da mesma capacidade pode ir a 3 milhões de reais, um veículo Isso. desse. Aonde que entraria o Tá. veículo a gás dentro disso? Vamos lá, isso é uma coisa interessante. O veículo a gás, ele tem exatamente o mesmo custo de um veículo a diesel. Sim, O que que vai variar? A quantidade de cilindros. sim, Então, se eu preciso de menos cilindros, como a gente falou, 200, 250 quilômetros de autonomia, sim. é um valor. Ah, eu preciso de 400 quilômetros de autonomia, é outro Outro valor. valor. Mas o veículo em O si, veículo em si, o motor é o mesmo, de suspensão e tudo, só varia a quantidade de o cilindros. valor do A veículo é o mesmo. capacidade de armazenamento do A capacidade, e aí vai ser por projeto, por rota, e aí o diferencial é muito pouco. Sim, Lembrando que o gás, ele é muito mais barato do que o diesel. sim, E aí a gente tem que pensar, isso é muito importante também, eu vejo muito e participo dessas discussões sobre o elétrico. E se fala muito realmente do custo do veículo, que é elevado. sim, Mas tem dois custos que a gente não fala, que é o custo da infraestrutura sim, e o custo da depreciação. sim. E aí, mas negócio de contabilidade, gente, depreciação é custo. É Aonde que a tudo. gente vai sentir isso na veia? Na hora da revenda. É o que Sim, você falou. Para a gente revender um veículo elétrico, seja o carro lá que alguém comprou aqui, ou seja um caminhão, seja um ônibus, como 60% do valor do veículo é a bateria, e a bateria ela tem um limite o limite de vida estabelecido, que depois é zero, né? Grande parte do veículo você não consegue revender. Ou seja, a perda de valor num veículo elétrico é muito grande. é o mesmo que acontece com a bateria de celular. No começo, o celular fica 24 horas funcionando. Daqui a pouco você está carregando o celular, você está andando com um carregador no bolso para poder E carregar aí toda você hora. vai trocar a bateria do celular, é 60% do preço de um celular novo. O que que você faz? Compra o celular Compra o novo, celular novo. verdade. Né? Então, assim, gente, bateria é bateria. A tecnologia, ela é a mesma da bateria. Só porque é grande, a gente acha que não. A tecnologia, ela é idêntica, idêntica. Funciona da mesma forma, com todas as vantagens e desvantagens. Então, um ponto importante que as pessoas não falam é a questão da depreciação. E isso, o empresário, ele vai sentir na hora do valor de revenda. Ou então ele vai botar uma depreciação de 100% dentro do período do contrato e o custo vai ficar altíssimo. Então, isso é um ponto importante. No gás, não. Esse motor, ele tem a vida útil gigantesca. Né? Então, isso aí É, não tem problema. Fazendo as manutenções e tal, isso aí não tem igual problema. diesel, Que a gente. gente acompanha fora, na Europa, por exemplo. Eu tive há pouco tempo viajando e eu vi numa cidade de médio porte, em Portugal, Uhum, passando o ônibus ainda diesel, os sim, mais antigos, os ônibus a gás, é, e já alguns ônibus elétricos, isso. passando assim. E é um mix, né? É, É isso aí. e achei bem interessante porque eles funcionavam bem lá. De certa forma, eu acho que o elétrico veio a atropelar o gás. Acho que a gente nem explorou toda a potencialidade do gás É, e já veio essa questão que os chineses trouxeram pois é. o elétrico. Então, olha, é mais sustentável, não importa o meio de produção, que o gás o ciclo de produção dele é totalmente limpo. Energia elétrica, sim, a energia solar, a energia eólica até produz ali. Mas aí é, você tem que ter mais as bateria, né? hidrelétricas e Porque não tudo. adianta o ônibus. Não, Não, o ônibus só anda não, você tem que ter de mais 10 às baterias a 2 da recarga. tarde. Não, Não, aí não isso é tem como, diferente. né? Aí você tem que ter mais. E aí a gente cai, para Aham, fechar, que é a questão da infraestrutura. sim, Quando a gente fala de infraestrutura do ônibus elétrico, não é só o ponto de recarga, aquilo ali, que é caro, sim. mas você tem toda a estrutura para trás que você tem que ter no suprimento dessa energia, na transmissão, na distribuição. Então, é toda a parte de cabeamento, toda a parte de Aqui no Rio de rede Janeiro, então, aérea, que volta e meia estão roubando o cabo, você vê a Supervia, para toda hora porque roubaram o cabo. não é? Me roubam o cabo, no dia seguinte não tem ônibus na rua. Como é que faz um negócio Há um desse? risco da carreta do diesel não chegar. Pô, O gás eu acho que é mais o difícil. gás Ninguém mexe no canalizado, gás aí, porque acabou. O ninguém gás quer canalizado não. explosão. Não, e o gás canalizado realmente você tem Sim. um suprimento garantido. Então, esse custo da infraestrutura, quando a gente olha não só ali o ponto de recarga, que a propósito, a infraestrutura na garagem que a gente falou do gás é muito simples. Pelo amor de Deus, são 1.700 postos de GNV no Brasil todo. Sim. Quer dizer, isso é um mercado que tem Ah, 30 e tantos a anos. gente já dominou esse mercado. Dominado. Há 30 Está anos dominado. atrás eu estudava ônibus a gás, a gente fez um projeto até para a empresa, tem praticamente 30 anos. É, De fato, era meio inviável, porque não chegava gás na região da exato. garagem,
tinha que montar compressores e tudo. As máquinas enormes, parecia um trem. Isso hoje, em toda esquina tem um posto a gás, você vai montar um posto a gás. É exatamente isso. É exatamente igual ao mais posto a talvez gás. para abastecer, mas Muita gente me pergunta isso também. Mas é o mesmo gás, Gabriel? É o mesmo gás. É o mesmo compressor? É o mesmo compressor. É claro que o bico de abastecimento é diferente. Você tem um bico de alta vazão e tal. Mas isso aí é um detalhe, entendeu? Isso aí no projeto de engenharia... É igual a bomba do diesel na garagem. É aquela bomba aérea que dá uma velocidade muito maior que a bomba do que parar no posto. Imagina o ônibus vai parar no posto para abastecer o diesel. Não vai acontecer. Bota aí 200 litros, 210, 250 litros. Pronto, acabou. É a mesma coisa. Demora muito, mas na garagem isso é muito rápido, porque parece isso. Só jato. É exatamente, mas no gás é igualzinho. Então, assim, tanto a questão do custo do veículo, fechando a sua pergunta, que hoje é idêntico ao diesel, vai variar um pouquinho ali em função do número de cilindros. Sim. O custo da infraestrutura, que é baixíssimo, inclusive tem opções até de o empresário não ter que fazer o investimento, Sim. pode fazer através de sistema de locação, isso é uma possibilidade também. Né? E, finalmente, o custo da depreciação, que vai ser sentido lá na frente, na revenda, que hoje já está começando na parte de caminhões a gás, já estão acontecendo algumas vendas, e normal. O empresário compra o caminhão novo, vai usar ali os seus 5 anos, revende para renovar a frota, normal, e tranquilo. Não tem nenhum problema. Muito bom. O papo está muito bom, mas o nosso tempo está acabando. A gente certamente vai voltar a conversar sobre o tema. Para os nossos ouvintes aqui, quem estiver interessado em aprofundar mais, como é que a gente consegue... Cara, gostei da ideia, eu tenho aqui uma empresa de turismo, tenho uma empresa aqui no interior, como que a gente consegue falar? Nem falamos do interurbano, não falamos do turismo, não falamos... ficar para outro dia. Tudo isso está valendo com projetos que já estão rodando. Em São Paulo já tem uma empresa hoje rodando no turismo, um projeto fantástico, com resultados excelentes. Bom, melhor coisa é falar com a gente lá no Comitê de Energia da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Pode fazer aqui a divulgação. Fazer o jabá, né? Então, fazer o jabá. Convido todos a participarem da Associação Comercial do Rio de Janeiro, a CRJ, aqui no centro, na Rua da Candelária 9. Entrar no site, busca lá se informar. São muitos eventos interessantíssimos, tanto na parte de transporte, logística. Nós de lá, claro, conselho de tudo também. Eu lá sou presidente do Conselho de Energia, mas também tem o Conselho de Logística. Sim. Né, com o doutor Rebuzzi, que é o presidente, e, enfim, toda a equipe lá do conselho, o pessoal top. Então, pode procurar a gente e, se você tiver um interesse, tiver um projeto, a gente vai ajudar você a mapear esse negócio, entender quais são os custos, investimentos, sem problema, só me procurar também, acesso à internet, Instagram, LinkedIn, só botar meu nome. É difícil de escrever, mas depois você vai me achar. Se você botar Gabriel K, geralmente eu apareço. Só colocar no podcast aqui, vai estar o teu nome escrito então lá. Pronto. Então só isso aí. Copiar o nome. Moleza, só me mandar manda uma mensagenzinha lá, eu respondo e a gente combina, a gente vai ajudar vocês aí. Ô, Gabriel, muito obrigado aqui pela tua participação. Foi uma conversa muito boa. Aula de ESG, aula sobre combustíveis alternativos, sobre depreciação. Então, é uma oportunidade rara da gente poder conversar, trocar ideia aqui sobre coisas que são tão importantes hoje. Aqui negócio, a gente tem que cuidar do nosso planeta, mas principalmente sem descuidar do nosso negócio. É isso aí. Que é o que você trouxe muito bem. Vamos salvar o mundo, mas vamos salvar as nossas empresas e o nosso negócio. Isso é importante. Então, gente, com isso, agradecendo mais uma vez ao Gabriel Krops, empreendedor com mais de 30 anos de experiência no setor, fundador de diversas empresas voltadas ao uso do gás natural do biogás, presidente do Conselho Empresarial de Energia e Transição Energética da Associação Comercial do Rio de Janeiro. A gente chega ao fim de mais uma edição do nosso podcast. Agradecemos a você, ouvinte, por acompanhar mais esse bate-papo sobre mobilidade urbana e tudo que está envolvido com o assunto. Continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Até a próxima. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.